Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é muito legal. Os Fantasmas de Pinochet, uma edição da Conrad. A Conrad ela está no mercado há muito tempo e ela tem muitas HQs, muitos quadrinhos bons e que às vezes não recebem, perdão, não recebem o destaque necessário. Essa obra aqui do Félix Vega e Francisco Ortega. E aí, qual é a pegada? Por que eu gostei tanto disso? Olha o que o Félix Vega falou em 2021. Já que Pinochet não foi julgado em vida, escapou da justiça, por que não o julgar depois de morto? E por que não fazer um romance gráfico com terror e fantasmas? E é basicamente isso que eles fazem, né? Marcador de página. Você tem aqui a orelhinha. O Félix Ortega nasceu em 71, Santiago, Chile. E o Félix Vega. E o Francisco Ortega, Victória, 74. Eles têm vários trabalhos lá fora, né? E assim, é uma obra de ficção. Arte fantástica. É uma obra de ficção, né? Mas a arte é fantástica. Mas é uma obra de ficção baseada assim, em dados, né? Baseada em fatos, datas, personagens. E também faz referências a momentos e crenças populares ao redor desses personagens, né? Coisas que eram faladas e tudo mais. Assim, é muito interessante. Eu achei muito válido isso, né? Eu achei muito válido. A arte é muito boa, assim. A arte é muito boa. A arte daqui, ela é muito bem colorida, mas a arte me lembra um pouco o Dave Gibbons. Dave Gibbons que fez... ele fez Martha Washington, ele fez Watchmen. É uma arte muito... Ela é muito interessante. As cores são muito vivas, né? Muito surreais, né? A paleta de cores, porque tem os flashbacks, aí tem uma cor. E tem esse momento dele aí no pós-morte. Então que é basicamente assim, ele morre, aí ele é visitado, e aí ele vai ser julgado, então ele revisita o passado dele com essa, né, com essa entidade que está julgando ele, né? Então ele está sendo julgado, e aí eles vão revisitando ele desde criancinha, tudo que ele fez. Assim, cara, eu não sei o quanto você sabe do Pinochet, e não só o Pinochet, como a mulher dele. Tipo assim, o Pinochet tem umas situações aqui onde que que ele tem vários filhos ilegítimos, coisa do gênero, né? E assim, tinha a situação dele violentar, né? Violentava as empregadas, babá e não sei o quê. E aí a mulher dele, quando descobria, mandava lá o serviço secreto e tal, matar a garota. Entendeu? A mulher dele era tão cruel quanto, entendeu? Não era aquela mulher que, tipo assim, não estava ciente do que ele estava fazendo e tal. Estava ciente e era tão cruel quanto, sabe? Tem... Sabe, tem toda... Cara, tem, assim, era só ter uma mulher bonita e já era o suficiente para ela, sabe, demitir e não sei o quê. E assim, e aí tem a parceria dele, né, com os Estados Unidos, tem a parceria dele com a Inglaterra, com os britânicos. É muito interessante essa coisa. E assim, é um material extenso, né? Tem uma bibliografia, teve pesquisa, sabe? E é legal isso aqui, as notas,
Isso aqui, cara, tinha que ter sido muito mais divulgado, tinha que ter sido premiado. A arte é muito... Tem uns extras aqui muito pontuais. Tem umas artes alternativas. Assim, essa é aquele casamento perfeito de história com arte. A arte é muito boa, a arte por si só já é interessante, mas o texto é muito legal, sabe? É impressionante como ele consegue te incomodar, né? E, putz, cara, esse cara tinha que ter pagado em vida pelas coisas que ele fez. E assim, o legal é que você vê, assim, obviamente, o HQ não tenta humanizar ele, né? Mas a HQ mostra como, sabe, como a criação, entendeu? Você vê ele como criança, as primeiras coisas, ele como criança, ele crescendo, como isso influenciou, né, como isso forjou a personalidade dele, né? Como, né, esses você vê que a maioria desses ditadores, essas pessoas mais, são pessoas assim pequenas, são pessoas, sabe, pobres de espírito, que aconteceu uma coisinha, então que às vezes de repente aconteceu coisas com você, né, na tua infância, na tua coisa, e aí você usou aquilo como combustível, mas não para se vingar, mas para se tornar uma pessoa melhor, para você nunca mais passar por aquilo. E como esses caras escolhem usar aquilo como ódio, como medo, para se vingar de todo mundo. E não só de todo mundo, mas de todo mundo parecido com aquelas pessoas, né? Você vê que tem pessoas aí no poder que fazem de tudo para ir contra as pessoas que são como ele nunca vai ser, como eles nunca vão ser. E o Pinochet, assim, era um dos piores, né? Pinochet, Mussolini, o Hitler, claro. Mas assim, cara, essa HQ é muito boa, assim, muito boa. É, tem até, assim, tem umas fotos aqui, né? Tem umas fotos que aí são reproduções, né? Situações reais, então é mais uma daquelas HQs que são um registro histórico, né? Obviamente é aquela coisa, é um conto ficcional, né? Porque, mas ela é baseado nos fatos, nas datas e nos personagens e rumores e lendas que permeavam esses personagens do período, coisas que o personagem teria feito, que todo mundo sabe, mas não pode provar. Então é como se fosse até o conto de Natal, que no conto de Natal, ou então a felicidade não se compra, onde o personagem está ali de frente para a morte, e aí o fantasma, a entidade, leva ele até o passado e ele começa a revisitar toda a existência dele até aquele momento. É mais ou menos isso que acontece. Pinochet morreu, a justiça lá é uma entidade, tem a justiça, e aí tem os advogados dele, e o próprio advogado dele, um dos advogados dele é o diabo, não sei o que. O próprio advogado dele fala assim: não, cara, você é cruel, você é um. Entendeu? Você merece tudo isso. Então, tipo. E aí eles começam a revisitar toda a biografia do Pinochet, e aí, né, questionando ele e tudo mais. Né? Então, assim, muito interessante. Putz, foi uma baita compra minha. Eu li assim, li com gosto, né? E eu adoro quando tem isso, adoro quando tem. E assim, é muito legal, porque tem as notas, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa que aconteceu, sabe? Partido Operário, os Fantasmas Originais, Alicia Lizasoyan, uma das 3 assessoras espirituais que Pinochet teve durante seu mandato. Entendeu? Tem muitas informações factuais aqui. Muito bom, recomendo demais, tá? Então, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Espero que eu vou deixar o link aqui. Se vocês lerem, se vocês gostarem, comentem aí. Se vocês gostam de graphic novel, comenta aí qual a graphic novel que você mais gosta, o que você já leu, você costuma ler Pipoca e Nanquim, Comic Zone. Se tem alguma coisa que você está querendo comprar que você quer saber se vale a pena ou não, pergunta aí que eu posso dar minha opinião, né? Ver se ajuda, tá ok?
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por ter assistido.